Olá, como vai você? É um prazer estar aqui de novo para conversar com você a respeito de mais um tema ligado a essa questão importante dos relacionamentos afetivos. Então, seja muito bem-vindo e agradeço a sua presença nesse programa Inteligência Afetiva. Nosso tema de hoje é a dependência emocional e o autoengano. Será que você se autoengana? Será que eu me autoengano? Então, vou te contar uma coisa. Enganar é uma ferramenta de sobrevivência e não apenas do ser humano. Okay? Assim, os bichos, a gente nota também que os bichos têm uma série de estratégias, né? Os animais, inclusive os insetos, têm estratégias importantes para enganar o predador. Então é uma questão de sobrevivência. Do ponto de vista, vamos dizer, humano, a gente nota que o bebê humano, né, aquele nenezinho lá, 6 meses, ele já aprende a enganar os pais, né, às vezes a mãe ou o pai, antes mesmo de falar. Então, assim, é uma questão importante essa questão do engano na nossa vida. Então, ela tem vamos dizer, um lado bem positivo, um lado que é favorável à existência e à sobrevivência da espécie. Por outro lado, nem sempre a coisa é tão positiva assim. Mas para a gente entender um pouquinho mais a respeito do engano, vamos falar aí do que a gente chama de espectro do engano, que são as várias possibilidades, desde aquela mais levezinha até aquela mais importante, tá? Então, um autor chamado Eduardo Gianetti, ele tem um livro, inclusive, chamado Autoengano, que também deu um pouco de base para essa minha explanação com vocês hoje. Então ele fala de um espectro do engano. Então, por exemplo, ele coloca aí no extremo o engano interpessoal involuntário, quando a gente de repente engana o outro, mas aquela coisa bem que foi sem querer, a gente não tem a mínima noção disso. Um outro engano que ele coloca, que eu achei bem interessante, é a manobra diversionista. O que é isso? Por exemplo, quando a gente assiste uma novela, um filme, a gente entra naquela história e a gente parece que a gente se engana que aquilo é verdade. E a gente sabe que não é. A gente sabe que os atores ensaiaram, o vilão conhece a vítima sabe quem matou, aquela história toda, né? E a gente entra no filme assim, a gente tem que entrar numa certa ilusão para se divertir. Se a gente não fizesse isso, não seria interessante, né? Aí depois ele fala da distorção. Muitas vezes a gente distorce a realidade, distorce a nossa própria vontade, distorce o que a gente sente. A gente tem uma certa tendência aí de distorcer coisas, distorce o que o outro está fazendo, a interpretação que a gente faz do que o outro está falando, está fazendo ou deixou de fazer. Outro ponto interessante é a omissão sutil. Então, às vezes, a gente simplesmente omite um fato que seria importante dentro do relacionamento com esta outra pessoa, a gente não fala. Não que a gente não tenha direito a ter uma privacidade e a gente tenha que falar tudo o que acontece com a gente. Opa, não, né? Claro que não. Mas algumas coisas podem realmente ser importantes e a gente omite por uma questão de estratégia, porque a gente tem aí um objetivo, a gente não quer que o outro perceba alguma coisa ou saiba de alguma coisa. Outro ponto que ele coloca dentro desse espectro é a meia-verdade. Muitas vezes a gente conta uma coisa, mas não conta tudo. Então eu conto a minha versão, eu conto aquela parte da história, parte da realidade que me convém. E deixo de contar uma parte que seria, vamos dizer, favorável ao outro. Outra coisa que ele coloca que é importante é o exagero. Muitas vezes a gente conta alguma coisa para alguém, sei lá, lembra aquela história lá do pescador, né? O peixe era desse tamanho, mas já virou desse, né? Então assim, a gente às vezes, talvez para impressionar, para causar, né, para ter uma certa imagem, a gente às vezes exagera numa história, num caso, numa situação que aconteceu. Claro, é uma manipulação, querendo atingir um certo objetivo com isso. E existe também a mentira crassa, que é aquela que a gente faz sabendo que a gente está falando uma inverdade, né, conscientemente para enganar o outro e novamente para conseguir algum objetivo.
Agora vamos então voltarmos mais para o auto-engano, né? Então, agora a gente falou um pouco sobre enganar o outro, mas enganar a gente. O que é isso? Auto-engano intrapsíquico é quando uma pessoa mente para si mesma. Parece sério, né? E pode levar a uma série de consequências ruins. Porque quando a gente ainda está tentando enganar o outro, mas a gente tem consciência do que está acontecendo, é uma coisa. Mas quando eu minto para mim mesma, provavelmente eu não tenho consciência clara do que eu estou fazendo, e aí é que começa o problema. Tá? Isso também é uma ferramenta de sobrevivência. Algumas teorias psicológicas colocam essa questão como sendo um mecanismo de defesa, né? Uma proteção psíquica que a pessoa faz com ela mesma, talvez numa situação onde é muito complicado de lidar, de vivenciar. Por exemplo, muitas pessoas esquecem como foi a infância. Elas não têm, quando a gente está no consultório, às vezes perguntam para um paciente, né? E aí, como é que foi isso na sua infância, o relacionamento com a mãe, com o pai? E muita gente fala assim, olha, eu não me lembro de jeito nenhum, não lembro de nada. Ou só me lembro de flashes e não tenho noção como era esse relacionamento. Muitas vezes isso acontece porque o nível de estresse era muito alto, né? Não é o único motivo para que isso aconteça, mas essa pode ser uma causa importante. Uma criança, se ela está vivendo uma situação com os pais, onde ela não se sente amparada, não se sente amada, não se sente protegida, então ela precisa começar a mentir para ela mesma, muitas vezes, dizendo minha mãe é ótima, meu pai é ótimo, para que ela consiga sobreviver. Ela não tem outra escolha, no sentido de ela não pode pegar a malinha, fazer a malinha e ir embora. Não é uma criança pequena, não tem nenhuma chance dela fazer isso com ela mesma. Então, numa questão de autodefesa, ela pode olhar para a realidade e começar a distorcer. Minha mãe é ótima, meu pai é ótimo, minha mãe me ama. Então, assim, claro que se isso não for a verdade, mais para frente isso vai aparecer de alguma maneira. Mas imagina a situação, como é delicada e como a criança, né, pode se defender numa situação tão difícil assim. Então a mente da criança faz com que ela busque outra solução. Por isso entra aí a questão do auto-engano, entra a auto-ilusão. Bom, como é que tudo isso a gente percebe na codependência? Começa, vamos dizer assim, às vezes a pessoa está iniciando um relacionamento e ela já começa a sonhar acordada, né? Ela começa a imaginar a cena do casamento. Muitas vezes, já logo no começo do relacionamento, a pessoa que vive a codependência pode ter essa tendência a, em vez de ficar bem atenta, alerta, né, olhando o que acontece na realidade, ela já começa a fazer todo um processo aí de ilusão. E, às vezes, ela começa a acreditar mais na ilusão do que na realidade. Então, às vezes, ela começa a falar assim, encontrei o homem da minha vida. Gente, que papo é esse de encontrei o homem da minha vida, né? Ou a mulher da minha vida? Eu acho que já é, vamos dizer, uma idealização, a pessoa já começa a entrar pela ilusão, né? Outra coisa que eu noto também, isso também aparece comumente no consultório, é que a pessoa às vezes fala assim, tem toda uma mitologia, quando a gente se encontrou, né, meu nome é Bruna, e ele chamava Bruno. Aí falei, nossa, é um sinal, deve ser a pessoa da minha vida. Pera lá, né, menos, né. E tem gente, porque a questão aqui que é importante observar é algumas pessoas, por causa de uma coincidência ou uma situação que é curiosa, ela já acha que aquilo é a resposta que ela estava precisando na vida dela. Então, o problema não é olhar para a coisa e falar, nossa, que interessante, eu chamo Bruna, você chama Bruno, olha que coisa curiosa, o que será que isso significa? Mas é ela já a partir daí para concluir uma coisa muito importante, que não, então essa é a pessoa da minha vida, né? Qual que é o problema disso? A partir dessa conclusão, nossa, ele é uma pessoa boa, a pessoa para de ficar alerta, para de observar vários outros detalhes. Então, esse é um problema sério, a pessoa fica fixada naquela situação, né?
Outra coisa também que começa a acontecer no relacionamento é que a pessoa que tem a codependência começa a acreditar nas mentiras do outro. Então o outro chega atrasado, o outro começa vamos dizer, a falhar nas combinações tal, e sempre com alguma desculpa. A pessoa que tem codependência nesse outro parceiro já começa a falar, não, nossa, ele ficou trabalhando, ele falou que a mãe dele ficou doente, ele teve que levar a mãe dele no hospital. E às vezes, mesmo que isso comece a acontecer com uma certa frequência, a pessoa na codependência fica naquela ideia de acreditar em tudo que o outro fala e ponto final. Então, assim, é uma postura bastante arriscada, especialmente se conhece pouco esta pessoa. Ainda na questão da codependência, o que a gente também percebe é que existe um processo de negação, que já falamos disso em outros vídeos, mas eu vou reforçar aqui, que é assim, não só a pessoa pode fixar e colocar muita importância em fatos positivos em relação ao parceiro, como pode minimizar a relevância de fatos negativos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa trata mal uma ex-namorada ou trata mal a mãe, e aí eu falo assim, mas ela também, a mãe dele é muito chata, ou ele faz isso com a ex-esposa, por exemplo, porque ela é horrível, mas comigo não vai acontecer. Olha aí o auto-engano entrando, né, com tudo. Então o que essa pessoa está fazendo é justificando os atos inadequados do outro, e aí depois o relacionamento continua, não funciona, não dá certo, acaba, e tá vendo, né? E aí a pessoa, quando a gente fala que a pessoa se desilude, eu me desiludi com ele. E às vezes as pessoas falam isso com muita tristeza, mas eu acho que seria um bom momento para ficar alegre. Por quê? Que bom que a ilusão caiu, que bom que eu parei de me auto-enganar. Porque se eu continuasse me enganando, eu poderia ir até a morte numa relação que não é tão boa, ou que não traz aquilo que eu preciso, e iria continuar nessa história sem ser feliz com essa pessoa. Então, para quê? Então é melhor, quanto antes a gente se desiludir, melhor. E muitas vezes a pessoa termina esse relacionamento, aí ela pensa assim, da próxima vez vai ser diferente. Não vou mais namorar uma pessoa complicada, não vou mais namorar uma pessoa casada, nossa, né, um dependente químico, nossa, um cara depressivo, não, tô fora. E o que acontece? Faz um monte de promessas para ela mesma. Na hora que aparece uma pessoa, por causa daquela carência toda, né, na codependência, por causa daquela dependência, preciso de alguém, preciso de um parceiro, a pessoa novamente não faz uma escolha criteriosa, não vai com calma, né? Ela vai, vamos dizer assim, se apressa justamente para fazer acontecer, para estar com alguém. Olha aí o auto-engano de novo. Outro exemplo de auto-engano que a gente pode fazer. A gente está num relacionamento, o relacionamento não é legal, a pessoa trata a gente mal, uma série de comportamentos inadequados do outro, e aí eu falo assim, um dia a ficha dele vai cair, ele vai perceber a mulher maravilhosa que eu sou, né? Outra coisa que a gente pode se enganar, né? Não, se ele me trair, eu vou deixá-lo. Não, comigo não tem essa história, eu sou, né, assim, firme nessa história. Aí o outro me trai e eu fico. Então, assim, às vezes a gente faz promessas até pra gente mesmo, né, e a gente não vai cumprir. E a gente fica se enganando com uma historinha na cabeça da gente, né? Por exemplo, isso acontece muito na relação onde existe violência entre os parceiros íntimos, né? A pessoa às vezes fala assim, não, se ele erguer a mão para mim de novo, eu saio por aquela porta. E aí o outro ergue a mão, bate, e a pessoa não vai embora. Outras possibilidades de auto-engano, quando eu me recuso a me enxergar como sou, a olhar quais são os sentimentos que estão dentro de mim, a realmente checar o que é que eu sinto de verdade. Eu estou contente, não estou contente? Então, na codependência, a pessoa às vezes vai anos dizendo, não, esse relacionamento é bom, esse relacionamento é normal, eu estou feliz. Quando lá dentro a pessoa às vezes não está feliz, ela está despedaçada, se sente desvalorizada, não se sente suprida em afeto. Então muitas vezes a pessoa vive ela quer acreditar nessa história de que ela está feliz. Então assim,
é muito importante as pessoas se encorajarem para olhar para si mesmas. Outra coisa do auto-engano, outro exemplo, é assumir a responsabilidade pela minha própria vida. Quando eu me recuso a fazer isso, eu estou me enganando. Quando eu penso, né, na codependência, que o outro é responsável por mim, que é ele que vai me fazer feliz, eu estou inventando uma história para eu, vamos dizer assim, uma história com uma grande expectativa para eu me frustrar lá na frente, porque tem uma grande chance de que isso não venha a acontecer. E também eu me engano quando eu me recuso a mudar de caminhos. Quando eu estou vendo que um caminho não está funcionando. Por exemplo, eu fico tentando controlá-lo, ver tudo que ele faz, marcar hora, olho, sabe? Faço um monte de coisas para tentar controlar essa pessoa e não está me fazendo feliz, não está me fazendo bem, existe um desgaste maior ainda no relacionamento e eu me recuso a fazer uma mudança no meu comportamento. Então, tudo isso, todos esses são exemplos importantes de auto-engano. Então, gente, a questão do engano pode até ser uma questão de sobrevivência, mas num relacionamento ou no relacionamento de mim comigo mesma, preciso ser verdadeira. Preciso, para que eu consiga ajustar caminhos mais rapidamente, para que eu possa fazer mudanças em mim, para que me leve ao caminho que eu quero, aos objetivos que eu tenho na vida. Eu quero realmente ter uma vida boa, quero ter um relacionamento feliz, eu preciso ser coerente com esse meu objetivo. Então, para terminar esse nosso papo de hoje, queria dizer para vocês que viver não é fácil, sei bem. Mas a coragem de olhar e enxergar a vida, o outro e a mim mesmo ou a mim mesma, por mais difícil que possa parecer, facilita a caminhada e a obtenção dos resultados que eu desejo lá na frente. Vou deixar com vocês aqui a imagem da capa do livro do Eduardo Gianetti, Auto-engano, e como uma sugestão de leitura, porque afinal hoje a gente só deu aqui uma pitadinha, só para vocês sentirem o gostinho dessa questão importante na nossa vida, especialmente para quem vive ou quem sofre da dependência emocional, que é o auto-engano. Então, se você gostou desse vídeo, eu sugiro que você dê um like e compartilhe com seus amigos. Acho que é uma dica legal também lembrar você que no meu site estão todos os vídeos com o podcast. Você pode baixar em MP3 para escutar em qualquer outra situação que seja mais fácil para você do que ficar parada na frente de um vídeo. Então, tudo de bom para você, uma ótima semana, beijos, tchau!